Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Eu sou Thiago Rocha, biólogo, cientista. Se você não me conhece ou não me segue ainda, seja bem-vindo. Se não me segue, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Facebook ou nos acompanhe em nossa conta no Instagram também. Tudo que você quiser me procurar na internet, palestrante Thiago Rocha. Hoje eu tenho um tema muito sério, porque é um dos maiores desejos das mulheres, né, emagrecer, dos homens também. Muita gente não tem controle sobre a vontade de comer, e esse é um dos grandes problemas. Isso não é nem científico, é natural do humano, já está acima, já é comum, de senso comum, que nós comemos muito, por isso estamos engordando tanto, comemos muitas vezes por dia, enfim. Mas esse não é o tema. Agora, de todos os inibidores de apetite que nós já estudamos no mundo, esse que eu vou falar agora, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Ele é o melhor, o mais confiável e o mais saudável inibidor de apetite de todo o planeta. Existem vários, né? Entram aqui a Psyllium, entram agar-agar, porém o melhor do mundo em inibição de apetite é a espirulina. A espirulina é uma bactéria, não é uma alga como muita gente pensa. Já foi considerada uma alga, mas hoje não é mais. Porém, é uma bactéria de uso benéfico, descoberta há muito tempo atrás, por sinal, e hoje está em alta, porém as pessoas não sabem o efeito principal dela, porque todo alimento, gente, toda substância, todo suplemento tem sua função principal. Tem gente que, por exemplo, acha que a linhaça é rica em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Ela tem muitos ômegas, né? Porém, a principal função dela não é essa. Não é essa a questão. A linhaça, ela por possuir esses óleos, ela lubrifica a parede do intestino e deixa o intestino mais flexível. Então não existe esse enrijecimento das paredes do intestino e vai facilitar um monte de cura. Por exemplo, pessoas que sofrem com Crohn, pessoas que sofrem de diverticulite, com colite, não vão ter esse problema fazendo uso do óleo da linhaça. Então a espirulina é a mesma coisa, tem a função principal. Ela tem um monte de atividade metabólica, mas é o que eu quero falar é sobre a inibição nessa questão de apetite, tá? Ela rica em vitaminas do complexo B, tem quase todas as vitaminas, tem os 10 minerais mais comuns e estudados em todo o mundo, inclusive em grande quantidade tem o magnésio, por isso que os atletas usam muito para praticar atividade física. Agora, o potencial de ação que eu quero falar dela é a saciedade. Então, esse ponto é o carro-chefe de emagrecer ou não, de ter um peso ideal ou não. O carro-chefe está na quantidade de entrada, aquela vontade louca de comer, você não dá conta disso, não se controla e acaba comendo demais, tá? Então, ela te dá saciedade por 3 motivos e é o que eu quero detalhar amplamente aqui para você. Primeiro, é porque ela possui uma quantidade absurda de nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas. Ela é um suplemento muito poderoso, se assemelha muito à clorela, porém ela tem uma atividade melhor ainda que a da clorela. E a clorela é considerada hoje a pílula do astronauta. Então, a NASA estudou muito a clorela, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quantidade incrível de fibra que ela possui. Muito importante. Um detalhe importante sobre inibidor de apetite, fibra, etc e tal, que eu quero falar para você agora, é que a maioria dos inibidores possuem muita fibra, quando o assunto é natural. Porque químico não estou nem falando aqui, porque a maioria não presta, é droga pesada. Eu já vou explicar por quê e como que faz, como que acontece essa atividade de comer, não comer, fome de comer, sem fome de comer, eu vou explicar. Então, os alimentos com muitas fibras, eles acabam danificando um processo metabólico, por exemplo, do cálcio, do ferro. Então, muito cuidado para estar usando fibras sem uma orientação de nutricionista. Isso é muito preocupante. Mas você pode estar usando fibra, só tem que tomar cuidado para não exagerar no consumo da fibra. Agora, o terceiro ponto importantíssimo que eu quero destacar aqui, de uma forma mais ampla para você,
é o que leva a espirulina a ser um dos melhores inibidores de apetite do planeta Terra. De tudo que eu já estudei até hoje, ela realmente é o carro-chefe disso tudo. Você vai ficar com menos vontade de comer. Isso aí é um fato verídico e científico. Porque ela possui um alto poder, teor de proteína de alta qualidade. Só a nível científico aqui, 85% da espirulina é proteína. Já vou explicar por que esse fato dá saciedade. Presta atenção aqui. A nível também de curiosidade, a soja é um dos alimentos que mais tem proteína no planeta Terra. Ela tem 20 vezes mais o valor da soja em proteínas. E você que come carne, toda vez que você fala em proteína, você lembra de carne vermelha. Não é? Carne vermelha, proteína, enfim. Você sempre lembra de carne. Para te ter uma ideia, a espirulina, 200 vezes mais o valor de proteína do que a carne. Então, ela é o alimento mais proteico do planeta Terra. Alguns dizem que não é alimento, enfim, mas nutre, supre. A minha sugestão como biólogo e cientista da alimentação é um alimento sem dúvida nenhuma, tá? Agora, olha o detalhe interessante aqui que eu quero te explicar. Vem comigo com o negócio científico. 3 substâncias são responsáveis por esse mecanismo de vontade de comer, tenho vontade de comer, acabou a vontade de comer. São 3 mecanismos interessantes, são hormônios. Primeiro é a insulina. Então, quando você ingere algum tipo de açúcar de baixa qualidade, ou seja, o açúcar branco, por exemplo, então o pico de insulina sobe muito rápido e você acaba tendo mais fome. Quando você ingere um carboidrato mais complexo, né, de digestão lenta, a gente chama assim, então você tem menos fome, porque ele tem uma digestão mais lenta, então você sente menos fome. Então a insulina tem muito a ver, por seu açúcar refinado, além de te engordar, ele te dá muita fome. Depois a gente tem uma coisa muito interessante, que é um hormônio chamado grelina. Olha que interessante. Quando você está com o estômago vazio, então o cérebro recebe essa informação e envia um hormônio chamado grelina, que vai te dar a vontade de comer. Então, como é que eu vou saber que eu estou com fome? A grelina faz isso. Agora, olha que interessante. Quando você aumenta o consumo de proteína de valor biológico bom, e a espirulina é a carro-chefe nisso, vai inibir a ação da grelina, que está relacionada à fome, e aumentar a ação da leptina, que é conhecida hoje cientificamente pelo hormônio da saciedade. Então a leptina te dá saciedade. Você está com fome, está com o estômago vazio, recebe a grelina para ter vontade de comer. Esse é o teu mal, né? Vontade de comer. Quando você come, está com o estômago cheio, isso demora para encher o estômago, a sensação aparecer no cérebro é em torno de meia hora, aí você vai ter a leptina. Então, quando você ingere uma proteína de alto valor biológico, no caso da espirulina, você vai ter uma inibição da grelina e um aumento da ação da leptina, que é a substância que te dá saciedade. Deu para entender? Então ela é o melhor inibidor de apetite do mundo por esses 3 motivos principais. Alto teor de nutriente, nutre muito o organismo. Ela possui também, de uma forma absurda, uma quantidade boa de fibras e tem a ação de uma proteína de alto valor biológico. A espirulina tem 85% de proteína. Então, quanto que eu posso usar de espirulina por dia? A média de 3 a 5 gramas, isso de espirulina in natura, não em cápsula nem em comprimido, tá? Porém, você pode usar isso 2 a 3 vezes ao dia. É seguro tomar espirulina em qualquer quantidade, porém tem gente que às vezes tem algum tipo de alergia, mas nada muito grave que vai te matar. Então você pode tomar 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas da tarde e 2 cápsulas da noite de espirulina, e você está usando o melhor inibidor de apetite do planeta Terra.